Olá! Depois de um longo tempo sem gravar, eu decidi retornar. Não só retornar a gravar, como a concluir uma pintura que tinha ficado inacabada. Há um tempo atrás eu tinha me proposto a fazer uma série de pinturas de releituras de obras clássicas. E essa é a Garota do Brinco de Pérola. E eu havia começado há uns 6 meses atrás. Tinha me desanimado com o resultado, não estava gostando, havia mudado de casa, iluminação, lugar, tudo isso implica no resultado, tanto da pintura quanto no trabalho, no processo. Eu estava bem desanimada. Mas, chegando o fim do ano, a inspiração voltou e eu decidi retomar essa pintura, tentar concluir ela, pelo menos. Esse papel que eu estou usando, ele não é um papel padrão. Eu comprei uma folha do Canson, 100% algodão, que é muito utilizado para fazer estilogravura, para fazer gravuras em geral. E é uma folha bem grande, cerca de um tamanho quase que de uma A1. Então eu recortei ela em tamanhos menores. E esse tamanho exatamente, ele é um pouco menor em altura do que uma A4, mas ele é um pouco mais largo. E eu vou fazer essa pintura toda em aquarela, usando essas aquarelas de pastilha nesse papel que é de algodão. É importante destacar que o papel, por ser 100% algodão, ele acaba absorvendo muito a tinta. Então, no momento que a gente pinta com bastante água, a cor fica bem viva, depois ela seca um pouco e fica bem opaca. O material absorve muito a tinta e fica bem opaca, e as manchas elas ficam difíceis de misturar depois, porque justamente o papel absorve muito rápido a tinta, seca rápido e mancha muito rápido, então precisa trabalhar também de uma maneira um pouco mais rápida, ou então com camadas bem claras e escurecendo bem gradativamente, assim, que foi o que eu acabei fazendo. Essa paleta de tintas que eu tô usando, ela é bem padrão, assim, não tem nenhuma cor muito diferente, são cores bem básicas. Eu vou só misturando algumas cores. Pele, eu usei basicamente esse ocre com um pouquinho do vermelho, às vezes um pouquinho de azul ou um pouquinho do amarelo para algumas regiões, um pouquinho de laranja, marrom para fazer algumas sombras, bastante azul, o preto, porque ela tem um contraste de cores muito acentuado, essa pintura, e para chegar num tom bem escuro do preto foram diversas camadas de tinta ou diversas velaturas, como poderíamos dizer. Fazer uma releitura de uma pintura que é feita em tinta a óleo para aquarela implica em você aceitar que ela não vai ter aquele mesmo brilho ou mesma luz, ou as cores com tanto brilho quanto teria com a tinta a óleo, Precisa entender que os materiais são diferentes. O papel, o suporte é diferente, o papel para uma tela, tudo isso tem que ser levado em consideração. Mas eu acho que o mais importante é a gente entender que as releituras elas são um processo de estudo da pintura, para você testar técnicas, para você testar materiais, para você entender como funcionam algumas coisas, mas principalmente para entender que a releitura não é uma cópia. Quando você faz uma releitura, você coloca um pouco de si nesse processo e não tem que ficar necessariamente igual ao do pintor, até porque a forma como cada um pinta, como cada um processa a sua pintura é diferente. É mais para entender como se faz algo semelhante, mas sempre pensando em colocar um pouco de si naquilo que faz, Então, eu jamais seria um pintor como Vermeer, já não pinto em óleo, mas achei um exercício, acho que dos mais difíceis foi essa pintura, porque precisou de mim muito mais paciência do que eu estava disposta a oferecer. Por isso que ela ficou parada tanto tempo.
Uma pintura ficou parada por cerca de quase 6 meses. Quando eu retomei ela para concluir, de fato, ela já estava bem sequinha. Então, isso interfere também. Quando eu coloco qualquer nova camada de tinta sobre ela, com tinta já anterior bem seca, a tendência a virar uma mancha nesse papel, nesse material, é muito maior. Então eu precisava colocar com bastante água e menos pigmento, para que a mancha não ficasse tão forte, para que eu conseguisse atenuar. A não ser que eu quisesse ali, né, aquelas manchas com as linhas, os contornos bem delimitados, assim. Mas aqui o papel ainda estava bem úmido, assim. Quando eu retorno a pintura, vocês vão ver que tem bastante diferença já na pintura e na tinta, na forma como a tinta reage no papel. Em uma pintura como essa, que tem grandes áreas pintadas de uma única cor, né? Essa área do fundo, a roupa, enfim, é importante ter um pincel um pouco maior, tamanho 12, tamanho 20 eu usei para o fundo, o 12 para fazer algumas partes do rosto, o fundo do lenço, da roupa, e usei esse tamanho 8, que tem a pontinha bem fininha, para fazer alguns detalhes. Então, as partes maiores é interessante ter um pincel maior para ele poder espalhar com mais fluidez a tinta pelo papel. No momento que eu fui refazer a parte do fundo para deixar mais escuro novamente, eu estava usando já no mini cavalete ali a pintura e acabou borrando o preto por cima do lenço, então deu um erro. Mas eu não me desesperei, tentei secar o máximo que eu podia e deixei ele participar da pintura, faz parte do processo, o erro também. Então eu não consegui gravar nessa hora justamente porque ou eu secava, limpava, ou eu gravava, não conseguia fazer tudo. Mas só para saberem que a gente não acerta sempre, a gente erra muito mais do que acerta. Mas aceitar o erro como parte do processo é muito mais importante do que ficar buscando uma perfeição incessante. Então, se prestarem bem atenção, vocês vão ver que tem bastante diferença do lenço de um momento para o outro, onde a mancha preta predominou sobre ele. Mas tá tudo bem. Essa boca, eu acho que foi a parte mais difícil de toda a pintura. Eu errei um pouquinho o contorno dela ali na parte de baixo da boca. E aí, coitada, parecia que ela tinha feito botox, preenchimento labial, alguma coisa. E deu muito trabalho de corrigir. Foram infinitas camadas para fazer essa parte mais profunda da boca, tentando consertar os contornos, mas eu ainda acho que ficou muito esquisito, fez muita diferença. E esse efeito de luz e sombra do nariz dela, como eu falei, o papel ele vai absorvendo os pigmentos, então precisaram ser feitas muitas camadas. Eu não saberia nem dizer para vocês quantas vezes eu fiz essa parte escura, ó, que parece que está muito escura, mas assim que seca, o papel absorve tudo e some, e aí fica claro demais. E aí preciso ir lá com mais uma camada para ressaltar essa sombra dela. Meu potinho de água é uma caneca velha, sujinha e que tem um valor afetivo inestimável. Para dar mais destaque aos olhos, o efeito de luz e sombra também é muito importante. Então, eu também precisei colocar várias camadas de cor nesses olhos. Eu comecei com camadas de marrom, depois eu parti para o preto mesmo. E por fim eu fiz os pontinhos de luz com um pinguinho de tinta acrílica, que eu acho que se destaca melhor do que guache, eu prefiro.
E este é o resultado final, com erro ali em cima no lenço, com uma boca estranha. Enfim, entre erros e acertos, esse foi o resultado. Espero que tenham gostado, que qualquer dúvida pode deixar nos comentários, eu tenho sempre o maior prazer em responder. E espero conseguir retornar as gravações de outras pinturas para vocês por aqui. Até a próxima!